Você não vai acreditar no que está acontecendo nos bastidores do futebol nacional. Enquanto a torcida vibra nos estádios, algo muito maior, muito mais obscuro, está sendo tramado longe dos holofotes. O que a mídia não conta, o que os comentaristas fingem não ver, está prestes a ser revelado. 5 revelações que prometem virar o mundo do futebol de cabeça para baixo, mexendo com paixões, interesses e, claro, muito dinheiro. Prepare-se para conhecer as sombras que se escondem por trás das câmeras, onde decisões cruciais são tomadas e o destino dos clubes é manipulado. Quem realmente manda nos resultados? E por que alguns times parecem sempre sair prejudicados? As respostas podem abalar até os torcedores mais fiéis. Primeira revelação: dados coletados nos últimos campeonatos mostram um padrão assustador. Clubes com menos visibilidade nacional sofrem com decisões que parecem simplesmente ignorar as regras, principalmente nas análises do VAR. Não é coincidência, aqueles times que mal aparecem na TV aberta estão sempre à mercê de erros cruciais, que custam pontos, títulos e até a sobrevivência no campeonato. Isso levanta uma suspeita inevitável. Será que a exposição na mídia e o poder econômico influenciam, e muito, o que deveria ser um sistema justo e imparcial? Entre cortes de imagens estratégicos e silêncio dos narradores, a verdade fica cada vez mais escondida. E quem está por trás dessa blindagem? Fontes internas garantem que o VAR não é um monstro perfeito, mas uma arma seletiva. A dúvida que ninguém quer responder é se esses erros são mesmo erros. Segunda revelação: relatos surpreendentes de ex-árbitros e operadores do sistema de revisão apontam que o VAR pode ser manipulado sutilmente por meios pouco perceptíveis para o público. Não estamos falando de manipulações grosseiras, mas de priorizações intencionais. Alguns ângulos de câmera são exibidos para confirmar decisões controversas, enquanto outros são retardados ou simplesmente omitidos. Essa estratégia influencia diretamente o julgamento, criando uma narrativa favorável a determinados clubes. Imagens que poderiam salvar ou condenar um time ficam fora do alcance da revisão oficial. E isso não é mera coincidência. O que circula nos bastidores é a existência de uma cartilha não escrita para operadores, que seriam instruídos a manter a ordem na tabela do campeonato. Um sistema onde quem tem poder tem preferência até na tecnologia. Terceira revelação: não é só no VAR que as suspeitas se acumulam. Em jogos que deveriam ser exemplos de transparência, como confrontos decisivos entre Botafogo e Bahia, há relatos inquietantes sobre decisões internas que proíbem revisões em lances escandalosos. Pênaltis claros deixam de ser checados e cartões vermelhos são ignorados em momentos que mudariam o rumo da partida. Por que alguns lances são revistos e outros simplesmente não? A resposta pode estar em diretrizes ocultas enviadas diretamente da cúpula da arbitragem, que atuaria para favorecer interesses específicos. Fontes garantem que essas ordens não são escritas, mas passadas em conversas sigilosas, em reuniões fechadas, onde poucos têm acesso. O futebol vira então um tabuleiro de xadrez, onde as peças são movidas por mãos invisíveis, e o público assiste, impotente, ao espetáculo de erros programados. Esses 3 primeiros segredos já mostram o tamanho da trama que se desenha nos bastidores. Mas ainda há muito mais por vir. Prepare-se para descobrir as conexões que ninguém ousa revelar, os personagens que se beneficiam e o preço que a paixão pelo futebol está pagando. No próximo bloco você vai entender quem são os operadores por trás dessas decisões, como as ordens chegam até eles. E claro, a verdade por trás dos erros que parecem sempre repetir o mesmo destino. Fique atento, porque o jogo sujo está só começando. Quarta revelação: nos corredores reservados da arbitragem, onde poucas vozes se fazem ouvir, circula uma teoria que mistura intriga
e controle absoluto. Dizem que operadores do VAR não atuam sozinhos. Eles recebem instruções específicas e silenciosas para manter a ordem na tabela. Essa expressão, aparentemente inocente, esconde um esquema muito mais complexo, onde alguns clubes recebem tratamento ventilado, enquanto outros são deliberadamente mantidos à margem. Fontes próximas ao sistema afirmam que essas orientações chegam por canais não oficiais, via mensagens criptografadas e reuniões secretas. Quem já tentou questionar essas regras internas foi rapidamente silenciado ou afastado. Essa engrenagem secreta garante que certos times permaneçam no topo, com benefícios invisíveis, que não aparecem na estatística oficial, mas que alteram o equilíbrio da competição de maneira decisiva. A dúvida que fica é se isso tudo não passa de uma máquina programada para proteger interesses poderosos, deixando o resto apenas como figurante de um espetáculo armado. Quinta revelação: será que os erros que vemos no VAR não são tão inocentes assim? A análise fria dos números indica que, quando o sistema falha, erra sempre para o mesmo lado, protegendo determinados times e prejudicando outros sem qualquer lógica esportiva aparente. A revolta da torcida não é só por futebol, é por justiça, por transparência, por respeito ao esforço daqueles que suam a camisa e sonham com a vitória. As falhas técnicas que tantos reclamam parecem se repetir em ciclos bem desenhados, como se um roteiro invisível, guiado por interesses ocultos, estivesse em ação. A consequência? Um campeonato que perde sua credibilidade e uma paixão nacional que começa a questionar se vale a pena continuar assistindo. Por trás da emoção das arquibancadas, existe um jogo de poder que poucos querem revelar, mas que agora está sendo exposto e promete mexer com o futebol como nunca antes. O que acontece quando a justiça do jogo é manipulada? Quem realmente se beneficia desse sistema? As respostas podem ser mais dolorosas do que você imagina e exigem que cada torcedor abra os olhos para o que se esconde além das quatro linhas. O futebol não é apenas um esporte, é um reflexo da sociedade, e nesse espelho distorcido, algumas verdades incômodas precisam ser encaradas de frente. Quer saber mais? Não deixe de acompanhar o próximo vídeo, onde vamos destrinchar os nomes por trás dessa rede, as conexões políticas e financeiras que sustentam esse esquema e como você, torcedor, pode ser parte da mudança. Afinal, só com a força da torcida e da verdade, podemos resgatar a alma do futebol brasileiro.